Olá, boa noite. Vamos chegando. Boa noite, meninas. Hoje a voz vai ser pior do que ontem. É uma gripe estranha, assim, que tá afetando mais a minha voz. O corpo tá ok, assim, mas a voz tá... a garganta tá meio ruim. Mas boa noite, que bom que vocês estão aqui. Que bom, fico muito feliz pela presença de vocês. Sejam bem-vindas. Eu vou escrever aqui o comentário da nossa live, né? O título para deixar fixado aqui. Hoje nós vamos conversar sobre segurança pra gente já começar assim, né? Começando bem. Começar ligeiro. Segurança emocional dos pais. Me respondam aí, por favor, como é que tá o áudio, se tá tudo certo, a imagem, tá tudo conciliado. Pode responder com um coraçãozinho ou um ok aí pra mim, pra eu ter o feedback de vocês e saber como é que tá. Ah, que bom, Nath. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a segurança emocional dos pais e o impacto que isso tem nos bebês. A imagem travou, Helena? Pra todo mundo tá assim, gente, eu percebi a minha internet agora há pouco também um pouco instável. Tá pra todo mundo assim a imagem travada ou meio atrasada ou não? Se for, a gente encerra e começa outra vez. É bom agora no começo, né? Ah, tá, Então pode ser a sua internet, Helena. Sai e entra de novo mesmo. Que às vezes trava. Ah, tá. Então tá bom. Legal, Fernanda, que bom. Vamos lá então, pessoal. Isso, vamos seguir o baile. Hoje o assunto, ele é assim... Quando eu tava pensando sobre essa live, eu fiquei lembrando de minha, né? Assim, na minha primeira experiência como mãe. Não que eu seja a melhor mãe do mundo, né? Longe disso. Na verdade, eu vejo que cada filho que vem... Eu tava conversando até isso com uma mãe, né? Cada filho que vem, a gente tem a possibilidade de não cometer certos erros que a gente já cometeu, né? Então é um recomeço mesmo. Então a ideia é a gente ser melhor cada vez, né? Cada vez mais. Mas eu tava me lembrando muito, assim, da minha imaturidade, né? De quando eu tive o Miguel lá em 2015. Do tanto que eu queria ter ouvido certas coisas que eu não ouvi, né? Por mais que eu me preparei no aspecto de sono, né? Assim, de desenvolvimento. Eu já falei aqui com vocês várias vezes que eu li um livro e que quando eu li esse livro, que é o Nana Nenê, do Gary Ezo, né? Eu olhei para esse livro como uma possibilidade, assim. E eu disse, nossa, isso aqui deve ser muito bom, eu vou testar isso. Mas fora isso, né, tem outros aspectos que a gente precisa trabalhar dentro de nós quando nós nos tornamos mães, né? E os pais também, é óbvio. Mas como eu sei que aqui o meu perfil mais tem mulheres, então eu vou me referir às mães, tá bom? Mas sempre que eu me referir à mãe, isso também, né, exceto a amamentação e o parto em si, mas isso se aplica também aos pais, né? Mas como que a chegada de um filho mexe conosco, não é verdade? Como que, assim, é um furacão que nos invade. Acho que a melhor comparação é essa. Tá travando, Beth, pra você? Se tiver travando pra mais alguém, gente, avisa aqui pra mim. Que daí eu
tento fazer alguma coisa. Eu vou falando enquanto isso, tá? Se tiver travando mais, aí vocês sempre lembram. Se tiver travando, você sempre lembra de me avisar aqui, né? Porque, como eu disse, a gente faz as lives, mas a gente tá conversando com a gente mesmo, né? E aí precisa de um feedback, porque senão às vezes a gente tá falando um tempão aqui sozinha e já não tem mais ninguém. Tudo bem? Manda um joinha aí se tá tudo ok. Vou beber água enquanto isso, pra não tossir. Ah, tá, que bom. Tá bom. Então, é um furacão. Não tem outro nome assim, né? Eu vejo que principalmente no primeiro. Depois, vai mudando? Não, ainda é um impacto muito grande quando chega um bebê, né? A rotina da casa muda muito. Mas nós, mães, né, estamos com a casca mais dura, né? Eu vejo assim. Tem a Beth aqui que tá, né, esperando já o 5º bebê, né, Beth? Talvez você pode comentar aqui com a gente, que é realmente isso, né? A gente tá mais resistente, né? Mas, assim, aquela loucura ainda acontece. A vida da gente ainda fica bem bagunçada nos primeiros meses, assim, né? E aí, somado a isso, nós temos uma mãe que não dorme, né? E aí a gente sabe que o momento que foi preparado para o nosso corpo se restabelecer é o momento do sono, né? E nós passamos por um tempo de privação de sono, né? Eu já compartilhei aqui com vocês que meus filhos dormem cedo, né? Por conta daquela rotina que eu ensinei ontem, ali que tá o segredo, tá bom? É ali que coopera para o bebê dormir cedo, né, bem a noite toda. Mas eu sei que tem mães assim que passam muitos anos com privação de sono. E isso impacta profundamente, né, as nossas vidas, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Primeira coisa que a gente precisa pensar é que é um mito a gente achar que depois que a gente vai ser mãe, a gente nunca mais vai dormir. Por favor, não acredite nisso, certo? Se isso passa pela sua cabeça, cancela isso. Eu tenho até uma live, tá salva aqui no meu perfil, que eu falo sobre isso, sobre as mentiras que a gente acredita, né, em relação ao sono. Não são mentiras nos ditas, assim, propositalmente, né? Na verdade, eu vejo que as pessoas falam muito isso porque elas vivem isso muitas vezes, né? Elas ouvem, às vezes a gente vê isso acontecendo no nosso, né? Com pessoas próximas a nós. Mas tira isso da sua cabeça. Isso não é verdade, tá? Não aceita isso como verdade na sua vida. Não significa que porque você é mãe, você nunca mais vai dormir, você nunca mais vai poder fazer o que você gosta, vai poder ter tempo com seu esposo, vai poder passear com as amigas. Não, não aceite isso. Se você acredita nisso, isso vai limitar suas ações, tá bom? Patrícia, era o que eu mais ouvia. Não, aproveita para dormir agora, porque nunca mais você vai dormir, né? E eu ficava, meu Deus do céu, deve ser um inferno. Mas é muito ruim mesmo, né? Mas não é verdade, tá bom? Então eu quero te dizer isso, não é verdade. Por mais que a gente ouça muito isso, mas você precisa acreditar que não é, né? Então é possível dormir bem, sendo mãe, tendo bebê, tendo muitos filhos, tá? Agora, nada nessa vida vem naturalmente, tá? Não tem assim as coisas, não, as coisas se ajeitam. Não, as coisas não se ajeitam. O que se ajeita sozinho, gente? Nada, né? Então nós precisamos ter a nossa contribuição, né? E é um plantio. Do jeito que a gente planta, a gente vai colher, né? Ontem nós falamos um pouco sobre isso, sobre alguns hábitos que a gente planta na nossa vida em todos os aspectos, né? Não é só na questão sono, mas a gente vai plantando certas coisas e depois a gente vai colher esses frutos, né? A bênção que Deus nos dá é que nós estamos vivas e nós podemos sempre recomeçar.
Vamos colher frutos daquilo que a gente já plantou, mas a gente sempre pode se reconfigurar e recomeçar de novo, né? Então, quando esse bebezinho ele chega aqui na nossa casa, né? E por mais que a gente se prepare, né? Eu estou aqui na expectativa da chegada do Estevão a qualquer momento. Eu já sei como é que vai ser, né? Então, talvez essa seja a vantagem, né? De a gente já ter mais alguns filhos assim, porque a gente sabe o que nos espera, né? E a gente também sabe que vai acabar. Mas eu devo dizer para vocês que quando meu segundo filho nasceu, eu sofri muito, assim. E eu tive que até ir ao psicólogo, porque mexeu profundamente com as minhas emoções. Ele era um bebê que chorava muito, o tempo todo. Ele tinha algum problema, eu imagino. Mas, enfim, né? Não, é assim mesmo, bebê chora, bebê sente cólica. Mas hoje eu sei que não. Não sei se eu vou ter um bebê chorão de novo e o que eu vou fazer, né? Mas com o Tito, ele foi dormir bem quando ele parou de chorar. Eu dei um remedinho para ele, não sei se aquele remédio fez o que, né, o que ajudou, mas não é normal um bebê chorar tanto quanto ele chorava. E aquilo afetou profundamente as minhas emoções, tanto que eu não amamentei o Tito, meu segundo bebê, né? E eu sempre falo para as gestantes que eu conheço, que estão conversando comigo. O psicológico da gente influencia direto na nossa amamentação e na nossa produção de leite, né? Claro que naquela época não se falavam tanto dessas consultoras de amamentação, talvez se eu tivesse passado por uma relactação, né, algum desses instrumentos que é usado hoje. Na época eu não tinha conhecimento, em 2017, nem faz tanto tempo assim, mas eu sofri bastante. Então, isso é normal, meninas, né? Não quero dizer que é mil maravilhas, não. Mas também não quero transformar isso no muro das lamentações, né? Esse bebezinho, esse furacãozinho entra na nossa vida, um ser que só precisa basicamente mamar e dormir, mas impacta profundamente a nossa família, né? Então a gente precisa estar bem ou ficar bem durante esse processo, né? E isso impacta o sono do bebê? Impacta. Porque uma mãe que não está bem, como que ela vai cuidar bem de um bebê? Né? Então eu sempre digo, se você vai precisar de ajuda, se você perceber que tá além da conta, né? Existe aí a depressão pós-parto, então fique atento, né? Fique de olho nisso, né? Eu estava ouvindo uma palestra uma vez com um psicólogo, ele é mestre, se não me engano, ou doutor, mas ele não é, assim, tinha uma graduação um pouco mais elevada, psicólogo, e a esposa dele estava tendo o 5º filho. E ela teve depressão pós-parto no 5º filho. E ele, enquanto psicólogo, demorou a perceber os sintomas na esposa e ela também. Então, nós precisamos ter, sim, esse olhar atento, tá bom? Mas eu não vou falar hoje sobre essa exceção, vamos dizer assim, né? Temos aquele período do baby blues, né? Que é aquela tristeza, né? Quando os hormônios estão baixando depois que o bebê nasce. Eu sofro bastante com isso. Não sofri no da Liz, foi um presente de Deus, assim. Mas os outros eu sofri bastante. Vamos ver como será isso. Eu não estou falando, né, dessas exceções, tá? Eu vou falar do normal, né? Vamos dizer assim. Esse papo aqui também, eu não sou psicóloga, eu sou apenas uma mãe, tá bom? E quero compartilhar com vocês algo que tá no meu coração relacionado a isso, tá bom? Então eu quero abordar 3 coisas que nós precisamos considerar, 3 aspectos que influenciam a nosso estado emocional, nosso equilíbrio emocional e vai influenciar nas ações relacionadas ao sono do nosso bebê, tá bom? Então, quais são esses aspectos? O primeiro aspecto que a gente precisa considerar é o aspecto da autoridade, certo? Eu vejo que hoje nós vivemos assim um tempo que nós temos certa dificuldade de entender a autoridade como algo positivo, né? Talvez pelo tanto de filosofias de criação que existe, talvez por um autoritarismo que vai aparecendo conforme mais a criança vai crescendo, né? Diferente de autoridade. Mas os pais, as mães, elas
estão tendo dificuldade de se enxergar como uma autoridade perante o filho, né? Ah, mas um bebê é todo mundo igual, tá? Ele não precisa tanto desses aspectos de autoridade. Não, mas eu tô falando com as mães aqui, né? Com os pais. Então, desde sempre, ou desde que seu bebê nascer, você precisa se olhar como com esse olhar de autoridade. Você é o responsável, né? Pelo seu filho, né? Isso é muito assim visível quando nasce, né, aquele bebê que você sai do hospital e aí você fala, meu Deus, e agora? Eu tenho aqui essa criança sob minha responsabilidade, né? Demora um pouco a ficha cair, né? Dá um impacto assim na gente. Eu e o Marcos, a gente ficava, Jesus, e agora? A gente pode devolver essa criança lá no hospital? Porque agora aquele ser depende da gente, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É que eu preciso me enxergar assim. Então, as 3 crianças que eu tenho hoje, a quarta que vai chegar, ou a única criança que você tem, depende exclusivamente de você, né? Para tudo, por enquanto, ela precisa de você. Então, você precisa estar com... Sabe aquela palavra? Eu não gosto muito, mas... aquele tal do empoderamento, você precisa se empoderar, porque você tem um poder. É uma autoridade espiritual, inclusive, né? Talvez você não acredite tanto, mas sim, é uma autoridade espiritual, né? Que nós, como os pais, temos para o nosso bebê. Então, você não olhe para a autoridade como uma coisa ruim. Não. Olhe pensando que meu filho precisa de uma mulher forte. Não tem quando a gente leva os nossos filhos para vacinar? Que a gente vê, né, aquele sofrimento, mas a gente olha, nossa, ele precisa passar por isso. Naquele momento, você está sendo revestido como uma autoridade que sofre, que dói, mas você sabe que ele precisa, que ele precisa passar. Então, você precisa estar consciente disso. Eu sou autoridade para o meu bebê. Eu sou autoridade para o meu filho. E eu preciso me preparar para isso também, né? Eu sei que às vezes a gente tem essa sensação de que a gente não sabe muito bem o que fazer, mas que bom que a gente tem como nos munir de conhecimento, como pedir ajuda. Hoje é muito mais fácil do que antes, mas nós não podemos ser mulheres, mães fracas, né? Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, assim, sobre esses aspectos do sono. Como é que ela fazia quando a gente era bebê, né? Aí eu perguntei se ela conhecia esse negócio de rotina, de janela de sono, de ninar bebê, dessas coisas, cama compartilhada, né? Ela falou, não. Aí eu falei, então como é que a senhora fazia? Ela disse, dava a hora de dormir, bota o menino pra dormir e ele vai dormir. Aí ela falou, se deixasse, vocês não queriam dormir, mas precisa dormir. Então, não sei se vocês conseguem perceber, não é que as mulheres de antes eram melhores do que a gente hoje, não. Eu vejo que elas falharam em muitas coisas. Mas antes era mais natural essa autoridade para as mulheres. Elas conseguiam olhar para as crianças e entender, não, eu preciso fazer alguma coisa, sou eu que tenho que fazer, né? Então, o primeiro aspecto que a gente precisa considerar para garantir o nosso equilíbrio emocional, né? A nossa segurança emocional, é saber que nós somos autoridade e que isso não é ruim. Isso é benéfico e isso, o mais importante, isso é protetivo para os nossos filhos. Todas as vezes que um pai e uma mãe abrem mão da sua autoridade com relação ao seu filho, tá? E agora eu estou falando além do sono, né? Principalmente quando eles vão crescendo, alguma coisa vai dar errada, né? E os nossos filhos padecerão. Então não vamos abrir mão da nossa autoridade enquanto pai e enquanto mãe, né? E isso vai influenciar aqui na nossa cabeça, porque eu vou olhar para o meu bebê que está chorando e que eu não sei o que fazer, mas eu vou tentar me fortalecer. Não vou ser uma mulher, o que está acontecendo, né? Eu vou procurar saber o que está acontecendo para eu intervir da melhor forma. Então, esse é o primeiro aspecto. Olhe para o seu bebê com a autoridade que você tem. E é engraçado que a autoridade sobre o seu filho não sou eu que tenho, né? Eu só tenho autoridade sobre os meus. Assim como você não tem autoridade sobre os meus,
né? Quem tem sobre os meus sou eu e o Marcos, que são os pais deles, né? Os avós colaboram, mas eles também não têm autoridade de pai. Eles precisam ser respeitados, amados, eles têm a autoridade como avós, quando estão cuidando daquelas crianças por algum momento, mas a autoridade é dos pais e das mães. Perfeito, Beth. Essa relação de igualdade com os filhos é desastroso, exatamente. Não é para ser igual, né? Nós não somos feitos para sermos. Isso a gente vai percebendo depois quando as crianças vão crescendo, tá? A gente está adiantando um assunto, mas você já vai se preparando desde agora, né? Vai guardando no coração como Maria, né, fez. É como eu disse ontem. Mas não existe essa relação de igualdade, ela é prejudicial, tá bom? Nós não somos feitos para ser amiguinhos dos nossos filhos. Embora nós vamos construir uma relação de amizade com o nosso comportamento diário. Mas nós temos que ter essa postura, né? De pai e de mãe, né? Não de amigo, porque eu não sou amiga do meu filho, eu sou mãe dele, né? E ele vai me ver diferente do que eles veem os amigos. Claro que os amigos vão ser mais legais, né? A avó, eu lembro da minha mãe falando isso, né? Que eu achava a minha avó mais legal do que ela. É claro que é mais legal, porque ela é vó, ela não é mãe, não é? Então isso é bem natural que aconteça, né? Então na casa da avó tudo pode, né? A rotina é diferente, ok, é porque ela é a avó. Nós somos mães. Então não queira ser a avó dos seus filhos. Queira ser a mãe, porque ele precisa de uma mãe, assim como ele precisa de uma avó, tá? Então olhe para a autoridade, a questão da autoridade com bons olhos. Não veja isso como uma coisa ruim. Não, eu quero ser a amiga do meu filho, eu quero estar sempre igual a ele. Tenho medo de ter certos comportamentos, porque achando que isso vai traumatizar uma criança, né? Ontem nós falamos um pouco sobre isso na questão dos estímulos, né? E que talvez o que vai deixar uma criança mais traumatizada seja a tela que você coloca ele para assistir, do que a postura mais dura muitas vezes que você tem, né? Claro que a gente não vai ter isso com um bebê, um sono de um bebê, não. O sono de um bebê é construído com hábitos, mas esses hábitos partem das mães e não do próprio bebezinho. Ele não tem, tadinho, condição de formar hábito nenhum nele. Tudo que é impresso num bebê é feito pela família, pela mãe, pelo pai, né, pelo aquele contexto que ele vive. Então, ele vai responder a isso, certo? Não estou dizendo também aqui, gente, que eu sempre pensei assim, que isso sempre foi real na minha vida. Não, eu também estou aprendendo, né? Então é um compartilhar aqui e de lutas também que a gente vai vivendo, né? E conforme eles vão crescendo, as lutas vão mudando, vão se tornando difíceis. Não tem mais a questão de sono, mas tem outras lutas. Mas eu quero que você absorva aqui que a autoridade é uma coisa boa. E que seu filho precisa que você exerça a sua autoridade sobre ele, tá? Principalmente, e é o tema nosso aqui, na questão de sono, tá bom? Um outro aspecto, que é o segundo aspecto que eu quero falar, que também tem a ver com a autoridade, é os pais se olharem como orientadores dos filhos. Orientador de quê? Orientador das necessidades que aquele bebê tem, né? Então, quais são as necessidades básicas? A nutrição, o desenvolvimento cognitivo, emocional, psicológico, né? Proteção, a higiene, né? Essas são as necessidades de um bebê que, se a gente pensar bem, conforme eles vão crescendo, não vai mudando muito essas necessidades. O que vai mudando é a forma como eu respondo a essas necessidades, né? Então, eu preciso olhar para esse bebê com essa autoridade que eu já falei e sabendo que sou eu que vou orientar este bebê. Não é este bebê que orienta a família, né? E quando eu li esse livro do Gary Ezo, né, que é o Nana Nenê, o que eu achei mais incrível de tudo é que ele sempre diz que o bebê chega num lugar que já existe, numa família que já existe. Se é o primeiro filho, ele chega para um casal que se uniu primeiro para que esse bebê existisse depois. Se ele chega agora, como vai ser o Estevão, que já tem mais 3 irmãos, já tem um contexto de uma casa, ele não é o centro,
Nossa, que palavras duras, né? Gente, não é nada disso. Não tem nada mais amoroso do que um bebê perceber que ele chegou num lugar que já existia amor e por isso que ele está ali. Ele é fruto de uma relação amorosa entre duas pessoas. Existem irmãos que esperam por este bebê, existem avós, entende? Então, é saudável para um bebê que ele entenda que ele faz parte deste contexto. Ele não é o centro da casa. Por mais que a nossa vida vai girar assim em torno de um bebezinho por alguns meses, né? Toda a rotina vai mudar, a gente já falou sobre isso daqui. Mas as coisas vão se encaixar para que esse bebê faça parte dessa família que já existiu. Então o conceito é diferente. A figura muda, né? O jeito que a gente olha para isso vai ficar diferente. Se eu olho para esse bebê como ele sendo o centro da minha casa, todas as necessidades do meu bebê que vai determinar os meus comportamentos. E não é para ser assim. São as necessidades da família que tá junto com as necessidades do bebê e junto a gente consegue chegar num acordo, né, naquilo que é melhor para todo mundo. Então, vocês sabiam que os divórcios aumentam quando os bebês chegam? 32%, falha a memória. Se não me falha a memória. A culpa é dos bebês? Não, a culpa não é dos bebês. A culpa são dos pais, que talvez priorizaram tanto aquele bebê que se esqueceram deles mesmos, né? Então a culpa nunca é da criança. Mas, às vezes, já tinha um problema ali que chegar um bebê aflora aquilo. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós somos o orientador do bebê, não o contrário. Não é o bebê que orienta a minha casa. E isso, gente, é fácil de resolver. Porque para isso que existe a rotina, para isso que existem os bebês que dormem a noite toda, para que o casal continue sendo casal, né? Para que eles tenham o momento deles, para que não tenham... Gente, eu amo os meus filhos, me dedico a eles desde o momento que eu acordo, mas tem uma hora que eles dormem. E eu sempre falo com as minhas amigas assim, qual é a melhor hora do dia? Para mim, a Aline, é na hora que os meninos dormem. Porque daí eu vou descansar, eu vou ser a Aline, eu vou ser a esposa do Marcos, eu vou estudar, eu vou estar aqui fazendo uma live, entende? É saudável, é natural. Agora, o que vai acontecer se eu não olhar para os meus filhos com esse olhar de orientação? Eles me sugam por completo. Eles vão me sugar a minha mente, as minhas emoções, e daqui uns meses, alguns anos, nem eu mesma vou conseguir cumprir o meu papel com excelência enquanto mãe. Certo? Então, olhe para o seu bebê como você sendo a orientadora. Vamos pensar no contexto de sono. O que meu bebê precisa? Ele precisa de comer? Então, o que eu vou dar para ele? Comida. Ele precisa de dormir? Então, o que eu vou responder a essa necessidade? Eu sou orientadora. Eu vou responder com sono, proporcionando, ensinando a eles que eles durmam. Certo? Então ele precisa agora ser estimulado, ele precisa ter um momento acordado, é isso que eu vou oferecer. Agora, se eu tô perdida, se eu não sei o que eu faço, e tudo bem, tem hora que a gente não sabe mesmo, mas se eu sempre tô nessa de não saber, tem algum problema comigo, né? O meu emocional posso estar bem agora, mas daqui uns dias ele vai começar a desandar. E aí, como que eu vou responder bem ao sono do meu bebê se nem eu estou bem? Como que eu vou conseguir descansar se o meu bebê também não dorme? Né? Então, ele não dorme, eu não durmo, ninguém dorme. Gente, é um estresse quando a gente tem uma noite mal, né? Então, os bebês já chegam dormindo bem? Não, eles não chegam. Os bebês eles não sabem dormir sozinhos. Alguém precisa ensinar. Quem que vai ensinar? A mãe, o pai, porque são eles os orientadores. Então, eles precisam se informar. Eles precisam se abastecer dessas informações. Então, o que eu quero dizer aqui é que você tenha um olhar atento para o seu bebê, né, para os seus filhos. Olhe para ele com esse olhar perceptivo, querendo descobrir como que eu posso responder melhor às necessidades do meu bebê, né? E isso é feito com amor,
com coragem, com atitudes, né? Com seriedade. Não é sempre que meu filho vai precisar de um acalento. Talvez ele esteja chorando por um outro motivo e eu tô só lá ninando meu bebê. Eu não tô sendo efetiva naquele momento, entende? Então nós temos que ter muito cuidado com as concepções que existem hoje, com as linhas de criação de filho, que eu fico preocupada, né? Elas, com qual resultado que isso vai criar nas crianças quando elas estiverem maior, né? Então, cada vez mais a gente vê crianças com crises de ansiedade. Gente, ansiedade é coisa de criança, não? Mas lá desde bebê, esse bebê ele nunca foi ensinado a ter uma autonomia. Ele está sempre com a sua mãe. Ele está sempre sendo assim cuidado, mas não é um cuidado benéfico. É um cuidado que impede esse desenvolvimento, né? E isso tudo é porque muitas vezes os pais, as mães não se olham como orientadoras. Elas são escravas, né, entre aspas, né, com muito cuidado com essa palavra, mas são escravas emocionalmente desse bebê, né? Então, tudo que ele quer, ela dá, mas ela não entende o que ele quer, né? Na verdade, ela dá o que ele não precisa, e aí a confusão tá armada. Então, tenha cuidado com isso. Pense sempre nisso. Eu sou a orientadora do meu bebê. Eu que vou responder ao que ele precisa. Não é ele que sabe o que ele precisa. Quem sabe o que ele precisa sou eu, né? Às vezes ele vai demonstrar de alguma maneira um choro que a gente não consegue identificar. Isso pode acontecer. Mas eu tenho que estar sempre pensando, o que está acontecendo? Eu quero ser melhor, né? Eu quero olhar para esse meu filho e responder ele da melhor maneira, certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, vai colocando aqui, tá bom? Algum comentário, por favor. Vocês comentando aqui enriquece muito mais esse nosso tema, tá bom? E o nosso terceiro aspecto que eu quero comentar, que impacta no sono do bebê, é que nós mães, nós pais, né? As mães, vou falar só aqui para as mães, mas lembre-se, né? Se aplica para os pais. Nós somos os intérpretes da realidade para os nossos filhos. Eu ouvi essa frase da Samia Marcilli e eu fiquei pensando, gente, como isso faz sentido? Como isso é real? Então, nós somos os intérpretes da realidade para os nossos filhos. Eles ainda também não têm a capacidade de interpretar a realidade como ela é. Quem vai fazer isso para os filhos? Os pais. Então, eu sempre recebo aqui muitos relatos no meu direct, assim, e as mães dizem muito assim, eu não consigo, eu não aguento, é muito difícil, esse meu bebê ele não dorme, ele não faz isso, ele é muito agitado, né? E aí eu fico sempre pensando, quem concluiu isso? A mãe? E como que ela chegou a essa conclusão? Analisando, às vezes, interpretando a realidade, muitas vezes baseado até mesmo nelas, né? Às vezes, nós, mães, falamos que nossos filhos não conseguem, quando, na verdade, quem não consegue é a gente, né? Eu vejo muito assim, às vezes as mães comentam aqui sobre o desmame, né? É um processo muito difícil, muito dolorido. Às vezes a própria criança já está querendo ser desmamada, mas a mãe não está conseguindo, né? Então nós, mães, somos a intérprete da realidade para os nossos filhos, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso, né? Às vezes eu estou olhando para a realidade daquela criança baseado nas minhas experiências, nas minhas convicções, né? No meu temperamento e até mesmo nas minhas limitações, né? Quando, na verdade, isso é muito sério, porque prejudica a autonomia do meu filho, né? Prejudica até mesmo o aprendizado de uma habilidade simples, porque é simples, que é aprender a dormir, tá? Eu sei que isso muitas vezes é duro a gente ouvir, mas talvez o impeditivo para o meu bebê dormir bem sou eu mesma, com a minha insegurança emocional. E não é que nós temos que ser a Mulher Maravilha, forte, né, tal, não é isso que eu quero dizer.
O que eu quero dizer é que nós precisamos reconhecer, então, as nossas limitações e querer melhorá-las, né? Isso aqui não é um chamado para a gente aceitar as nossas frustrações, nossas limitações, não. É para a gente olhar no espelho e pensar quem eu sou, quem a Aline é. Não sei se vocês já fizeram esse exercício assim, não só para maternidade, mas isso é bom fazer no aspecto do casamento, né? Porque aí a gente consegue saber, nossa, eu sou mandona. Ou então, nossa, eu sou a reclamona da relação, entende? Mas vamos pensar só no aspecto da maternidade aqui. Quem eu sou? Quem a Aline é? Ou então, quem os meus filhos são? Melhor ainda, a melhor pergunta que eu gosto mais é quem eu quero que meus filhos sejam? Né? Então, a gente já vai olhar para aquele bebezinho que tem só 2 meses de vida e você já vai começar a sonhar. Quem eu quero que esse bebezinho aqui se torne? Né? Então, quem eu quero que o Estevão seja? Eu quero que ele seja um homem de Deus. Então, esse é o meu objetivo. Então, o que eu preciso fazer para chegar lá? Então, pensa nisso no seu filho, né? Quem eu quero que o meu bebê, o fulano, seja? E o que eu vou fazer para isso, né? Aprender a dormir é um aspecto muito pequeno. Se toda a maternidade fosse isso. Sinto lhe dizer que não. Tem desafios maiores. Mas o que eu vejo é que é simples, mas nós precisamos ter esse olhar de que nós vamos interpretar a realidade para os nossos filhos. E eu pensando nisso, essa semana, eu nunca tinha ouvido a Liz falar medo. E ela falou, medo, mamãe. E eu fiquei pensando, gente, a Liz não sabe o que é medo. Se ela falou essa palavra, é porque ela já ouviu alguém dizendo. Ou eu, ou os irmãos, né? Então, olha como isso não tem, assim, não causa grandes tragédias. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que se eu falar, então, para ela, você tá com medo? Ficar incentivando isso, o que isso vai fazer nela? Que ela tenha medo daquela situação. Ela tem coisa com formiga. Tudo que pica ela diz que é miga, né? A formiga. E ela chora e toda escandalosa com as formigas. Então, se eu sempre disser para ela, você está com medo da formiga? O que ela vai ter? Sempre ela vai ter medo da formiga. Agora, o que eu preciso ensinar a minha filha é formiga, corre, mata, né? Vem aqui que eu vou te ajudar. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? Em todos os aspectos da educação dos nossos filhos e do sono também. Se eu olho para o bebê e digo que ele não dorme, que ele nunca vai dormir, o que vai acontecer? Ele nunca vai dormir. E não é que suas palavras elas são positivas ou negativas pelo que elas, né, simplesmente são ditas. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer aqui, aquilo que a gente fala é porque já está no nosso coração. De alguma maneira, é aquilo que a gente acredita. Então, eu tenho que olhar para um bebê que não dorme hoje, e se isso é importante para mim, se eu quero que meu bebê durma bem, se eu quero ter noites tranquilas, então eu tenho que pensar, o que está acontecendo? É assim mesmo? É normal? O que eu posso fazer para o meu bebê dormir bem? E aí as coisas vão mudar de figura, porque você vai passar daquela postura passiva para uma postura ativa. Porque agora você vai ver, nossa, será que está com algum problema? Será que ele está tendo alguma dificuldade? Eu preciso intervir agora? Eu posso esperar um pouco mais? Né? Ele está chorando, mas a gente muitas vezes tem um pavor de choro, né, de bebê, né, de criança. Eu sei que é ruim mesmo. Nossa, aquele bebê começa a chorar e vai dando, né, em mim, me sobe uma agonia. A minha mãe fala que eu não ligo de ver os meus filhos chorando. Mas não é verdade. Quando eles começam a chorar, a minha vontade de calar eles logo, porque, gente, choro de criança mexe muito comigo. Mas eu sei que eu não posso chegar lá, ele tá chorando, e eu já fazer qualquer coisa. Não, eu preciso identificar, né? Então, pense nisso. Pense nisso, que você é o intérprete da realidade para o seu filho e que você quer fazer isso da melhor maneira possível. Então, a pergunta que tem que fazer é quem eu quero que meu filho seja? Ou então, quem meu filho é? Quem eu sou? Quem eu quero ser enquanto mãe?
tá bom? Então eu quero deixar essa reflexão para vocês e lembre sempre disso. Será que não sou eu que estou dando as considerações para o meu filho, ao invés dele mesmo, nesse aspecto, né? Será que eu não estou conseguindo enxergar os sinais que os meus filhos dão? Às vezes eles querem uma certa autonomia que eu estou impedindo de dar por conta das minhas convicções, né? Então, isso tudo, gente, é um construir. É verdade. Mas como que eu alcanço isso? Eu vejo que hoje está bem melhor do que antes. Bem mais fácil. E aí a gente já está indo para a nossa parte final, que eu sempre gosto assim de trazer alguma coisa mais prática, né? Eu sou mais prática, então acho que eu gosto dessas coisas. É um caminho, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês aqui 4 coisas para encerrar que pode nos ajudar nessa construção dessa nossa segurança emocional, tá bom? Quais seriam essas 4 coisas, tá? Eu não quero ser simplista aqui, não é para esgotar o assunto, mas é para compartilhar coisas que me ajudaram e que pode te ajudar também a alcançar essa segurança emocional, tá bom? A primeira coisa, e eu acho que é uma das mais fáceis, é leitura. Leia bastante, tá? Eu até falo assim, que eu tenho uma burrice crônica dentro de mim, que eu preciso vencê-la. E como que eu venço? Eu leio, né? Então leia. Leia sobre desenvolvimento infantil, leia sobre criação de filhos, leia sobre casamento depois que os filhos chegam, leia sobre sono, leia, tá? Mas você não leia qualquer coisa também. Faça uma seleção criteriosa, baseado nas suas convicções, nas suas crenças, porque eu vejo assim, nós vivemos a era da informação, não é? Mas ao mesmo tempo, não sei se vocês conseguem perceber que as pessoas estão tão desinformadas sobre certas coisas, né? Ou estão com conhecimento tão raso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, parece que as pessoas não acessam a essa informação de uma maneira mais profunda, né? Então, pense nisso. Quais são as minhas convicções, né? Qual é a minha cosmovisão? Cosmovisão eu gosto muito, eu li num livro que falava sobre isso, que a cosmovisão é um par de óculos. Todo mundo tem, todo mundo usa. Então, qual é o par de óculos que você coloca para enxergar a sua vida, né? Eu, por exemplo, que sou cristã, a minha cosmovisão é cristã. Então, eu tenho que sempre procurar olhar as coisas com esse óculos, com o óculos do evangelho, com o óculos do cristianismo. Se isso não faz sentido para você, então pense, qual é a cosmovisão, quais são as crenças que você acredita? E aí você vai procurar ler coisas que combinam com isso. Eu vou dizer que eu já li muitos livros de educação de filhos que iam contra a minha cosmovisão. Então, aí eu não leio mais. Muitos eu doei, outros eu achei tão ruim que eu joguei fora, né, mesmo. Então, hoje eu leio coisas que vão de encontro com aquilo que eu acredito, não contra o que eu acredito, né? Porque senão isso vai trazer confusão para minha mente, não é o que eu quero. Eu quero que me traga mais segurança, né? Então, leia muito. Ler é uma coisa barata, uma coisa fácil, acessível, né? Então, leia bastante. Segunda coisa que vai te ajudar a ter essa segurança emocional no quesito de mãe, de ser uma educadora do seu filho, é usar inteligentemente as mídias, né? A internet. Quanta informação nós temos aqui. Gente, quantas pessoas, excelentes perfis, né? Palestrantes, autores de livros, mães que compartilham a experiência. Uau! Quantas informações nós podemos alcançar aqui no Instagram, por exemplo. Mas fora isso tem os blogs, os sites, não é? Então, use também aquelas seleções, né? Faça essa seleção. Se aquilo que a pessoa está dizendo, você acredita naquilo, você concorda com aquilo, então absorva essas informações, né? Se aquilo não faz sentido, vai contra o que você acredita, não faz muito sentido você gastar o seu tempo aprendendo com essa pessoa.
procure alguém que vá de acordo com o que você acredita. Então, nós temos muita informação gratuita aqui na internet, no Instagram, no Facebook, nos grupos, né? Agora, claro que a gente também tem que usar mais essa peneira, mas absorva isso, usa isso de maneira inteligente, que isso vai ser benéfico. Quantas e quantas lives gratuitas a gente tem aqui, né? Sem contar nos cursos pagos também, que agora tem curso para tudo. E isso é muito bom, eu não acho isso ruim, né? Eu comprei um curso de cozinha da Pamela. Gente, que curso sensacional. Que coisa boa aquela mulher ensina. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu ia demorar quanto para aprender isso? E o que ela já aprendeu, ela está compartilhando. E eu resolvi comprar e estou sendo abençoada na minha casa, né? Então, use a internet a seu favor de uma maneira inteligente. A terceira coisa que eu queria sugerir para você, para te trazer essa confiança emocional, é se inspire em pessoas, né? Pessoas que às vezes são reais, amigas que você tem, que você pode contar, pessoas mais velhas, né? Que pode te aconselhar, te instruir. E caso você não tenha muitas essas pessoas, tem também muitas pessoas aqui na internet que pode cumprir esse papel, né? Lembrando que aqui a internet, principalmente as redes sociais, é um recorte muito pequeno, né? A Aline verdadeira não é essa que tá aqui, né? A Aline verdadeira é aquela que convive aqui com o Marcos e toda a minha renca de filhos, né? Não é que essa daqui seja falsa, é porque esse daqui é só um aspecto muito pequeno da minha vida, né? Já diz lá o provérbio, se você quer conhecer uma pessoa, você tem que caminhar com ela, comer 1 quilo de sal junto, ou seja, leva tempo, né? Mas tem reflexões muito importantes que são feitas aqui na internet e que a gente pode se inspirar sim, tá? Então não é que todo mundo que tá aqui é falso, não é isso que eu quero dizer. É só que a gente tem que ter essa maturidade para entender, né? Que aqui eu só mostro aqui aquilo que eu quero mostrar da minha vida, né? A realidade mesmo é quando eu apagar tudo isso daqui. E aí a Aline, que o Marcos convive, que o Miguel tem como mãe, né? O bebê que vai chegar é essa Aline, que é a Aline de verdade. Mas aquilo que a gente pode compartilhar aqui pode servir de inspiração. Então tenha pessoas que você se inspira, que você quer se aproximar, que você quer se tornar como pai e mãe, quer se aproximar dessa pessoa. Eu já fui muito abençoada, sou ainda muito abençoada com pessoas aqui da internet. Então é possível. E a última coisa prática que pode te ajudar, assim, que me ajudou, na verdade, eu sempre faço isso, assim. Deixa eu só beber uma aguinha. E eu sempre digo isso para as pessoas que eu converso, né? Analisa sempre os resultados, tanto das pessoas, quanto das teorias, quanto daquilo que você lê, das informações que você absorve. Analisa os resultados. Então, tem lá uma pessoa, uma influencer, uma pessoa que você admira, falando sobre educação de filhos. Os resultados que ela colhe condiz com aquilo que ela prega, né? Eu sei que isso é difícil avaliar no contexto de internet. Então, olhe para a realidade, para as pessoas mesmo, né? Então, como são os frutos colhidos por essas pessoas ou pelas pessoas que adotam essa prática, né? Então, vamos pensar num costume, né? Muito comum. Meu bebê dorme comigo. Ok, você decidiu isso por quê? Você já pensou nas consequências a longo prazo, né? Ou então, eu sou a favor da amamentação em livre demanda. Nós já falamos aqui um pouco sobre isso, né? É uma treta doida falar sobre isso. Mas eu quero dizer assim, você já pensou nas consequências disso a longo prazo? Ou seja, toda hora eu vou dar mamar pro meu bebê? Ou eu sei analisar quando ele tá com fome e aí eu dou mamar? Ou eu só tô dando mamar sempre? Sempre é mamar. Entende? Você já consegue pensar nisso a longo prazo? Porque eu consigo pensar nesse aspecto. Tem muitos que eu ainda não consigo, né? Então é um exercício, é isso que eu quero dizer pra você. Faça essa análise.
quais são os frutos que eu vou colher. Lembra, a gente falou sobre isso ontem. Às vezes eu estou inserindo um hábito no meu bebê que depois eu fico, meu Deus, como é que eu vou tirar isso? Né? Então pensa nisso antes de você começar. Eu quero meu bebê dormindo aqui comigo, no meu quarto. Você já conversou isso com seu esposo? Será que é isso que ele quer também? Ou então agora eu decidi que eu quero tirar o meu bebê do quarto. Mas será que meu esposo ainda quer que eu continue? Então tá vendo? Então a gente precisa analisar todo um contexto e aí a gente toma as nossas decisões, né? E isso traz segurança pra gente. Porque quando a gente olha para uma coisa e a gente vê que o resultado não é tanto aquilo que eu gostaria, opa, por que eu vou entrar nessa? Então vamos analisar uma outra coisa, tá bom? Que bom, Cri. Gleice, você é um amor de pessoa. Ai, Cris, é verdade. Às vezes a gente tem assim, né? Por alguns momentos a gente faz algumas coisas. E aí depois é aquilo que eu disse, né? A gente começa com alguns hábitos, mas sempre tem tempo de recomeçar, né? Quando eu disse pra vocês, assim, do Tito, né? Que foi o bebê que eu mais sofri, ele dormiu no meu quarto por 30 dias. Mas ele dormia no carrinho. Porque eu fiquei com muito medo, né? Depois de não conseguir tirar ele. Então, ele dormia no carrinho do lado da minha cama. E a Liz dormiu no meu quarto por 4 meses. Foi, assim, um tempo que... no berço dela, né? Mas pra tirar ela depois, quando eu percebi que ela já tava... ela já sabia quando a gente ia deitar. Então, eu comecei a ver que tava passando da hora, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né? E isso vai trazer mais segurança para nós e logo vai trazer segurança para o nosso bebê, né? Para concluir, eu queria falar para vocês assim, como que um bebê sabe? Um bebê percebe? Gente, um bebê vai perceber sim, sabe por quê? Porque quando ele despertar de noite, cada dia, se a mãe dele não está segura daquilo que ela precisa fazer, se a mãe desse bebê, ela não está segura de que ela é autoridade, de que ela é a orientadora, de que ela é a intérprete da realidade, cada dia ela vai ter uma atitude. Então hoje, o bebê despertou, eu fui lá e acolhi o bebê e trouxe para minha cama. Amanhã ele despertou, eu fui e comecei a brincar com ele. No outro dia ele despertou, eu deixei ele chorando. Entende? Esse bebê não sente segurança nas atitudes da própria mãe, por quê? Porque ela não está segura mesmo. Ela realmente não sabe. Não estou dizendo, por favor, né? Vou repetir uma coisa que pode ser óbvia. Não estou dizendo que você tem que sempre fazer do mesmo jeito. Não é isso. Você vai olhar para o bebê, né? E vai ver o que ele precisa. Se ele precisa trazer para a cama porque ele está doente, traga mesmo. Mas tá vendo como você está fazendo isso consciente? É verdade, ela não precisa aceitar todos os palpites e pitacos, é verdade. Ela toma uma decisão e ela vai àquela decisão, ela arca com aquilo até o fim, né? Ela não é movida. Eu lembro que quando eu decidi assim, que os meus filhos iriam dormir no quarto deles, eu tenho uma cachorrinha, né? E aí eu lembro que as pessoas me criticavam muito, porque a cachorrinha dormia no meu quarto. E o Miguel, né, o primeiro filho, dormia no quarto dele sozinho. Nossa, a cachorra, você dorme com você. E o filho dorme lá no quarto sozinho. E aí eu fico, gente, mas a cachorra é só um cachorro, né? Não tem consequências, né, além da vida do canina. Já o bebê tem. Então a gente precisa ter essa segurança pra gente arcar também com as decisões que a gente toma, né? E não ficar mudando. Ah, mas você faz cama compartilhada? Aí você fica, meu Deus, tira o menino da cama compartilhada. Ah, mas ele dorme no berço, aí você tira o menino do berço, entende? Cada hora você vai reagir de um jeito. Então o seu bebê, ele precisa sentir que, opa, quem sabe aqui as coisas é a mamãe. A mamãe sabe o que é melhor pra mim. Gente, essa frase, ela é tranquilizadora. E eu digo sempre para os meus filhos hoje que já estão crescendo. Quem sabe o que é melhor para você é a mamãe e o papai. Quem quis assim foi Deus, né? Por mais que às vezes eles não sabem que a gente, quando acaba tudo, a gente vem pro quarto e chora, né? E a gente às vezes está fazendo alguma coisa e pensando, meu Deus, tomara que eu esteja fazendo certo, né? Isso acontece sim com a gente. Mas eu sempre digo para eles, quem sabe o que é melhor para você é a mamãe e o papai, né? Então os palpites vão vir, né?
Eu acho que no quesito maternidade é o que mais tem, é palpite mesmo. Mas, exatamente, sorri a cena, faz cara de alface, e porque você tá segura daquilo. Agora, você tem que fazer isso se você estiver segura mesmo, tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Depois eu preparei um bônusinho que eu vou colocar lá no grupo para vocês, né? Que às vezes a gente tá tão perdida que a gente tem alguma coisa pra gente olhar, um quadro, um recado, um aviso, nos traz de volta à realidade. Foi isso que eu preparei para vocês, mas eu não vou mostrar aqui não. Daqui a pouco eu coloco lá no grupo. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, quer comentar alguma coisa sobre isso. Olha aqui. Eu não vou nem colocar aqui, que eu fiquei emocionada. Obrigada, Cris. Eu faço isso assim com muita humildade, sabe? E aqui é tudo sobre Deus, é nada sobre mim, tá bom? Quero ser mesmo assim um exemplo do que Deus quiser que eu seja, né? Agradeço o carinho. Isso, muito prudente, Rose. A gente ouve, é verdade. Ouve, mas as decisões finais quem toma é a gente. E isso mesmo. Eu não disse, né? Não falei aqui, mas a gente também precisa saber ouvir um conselho, né? Às vezes a pessoa de fora tá enxergando uma situação que a gente não tá vendo, né? E aí a gente, não, sou eu que sei, né? Eu que tô estudando, eu que tô lendo, não é isso, né? A gente precisa mesmo ouvir muitas vezes e decidir como uma decisão final, porque a gente que é a mãe, né? Que é a autoridade. Muito bom comentário, Rose, muito pertinente. Sim. E aí, se a gente tem boas pessoas, né, para nos opinar, faz mais sentido para nós. Quem mais quer compartilhar alguma coisa, pessoal? Senão nós vamos encerrar aqui. Gleice, que bom, querido. Eu fico muito feliz. Deixa eu ver quanto tempo que a gente tá aqui junto. Quase 57 minutos, achei que ia ser mais rápido. Que bom, Gleice, eu fico feliz que eu pude ajudar vocês. É o que eu sempre digo, gente, principalmente na questão de sono, assim. Eu falo sobre isso porque eu fico, gente do céu, é possível, dá vontade de falar para toda grávida, assim, meu Deus, meu amor, você pode dormir. Eu sempre penso nisso, né? Você pode dormir. E ao mesmo tempo você pode continuar sendo você, tendo seus momentos com seu marido, né? Fazendo aquilo que você gosta e sendo mãe, né? A maternidade nos faz bem, né? Ela não nos faz mal. Escuta, analisa, é verdade. Exatamente. Que bom, meninas. Que bom, Helena. Que bom que você tá aqui. Isso, não é a quantidade de filhos, é verdade. É a nossa predisposição, né? Em aprender, Gleice. Mas eu vejo assim, tem hora que eu fico pensando, hoje eu tava pensando mesmo nisso. Falei, Deus, será que eu vou ter que ainda ter mais uns 30 filhos para eu aprender certas coisas que eu ainda não tô aprendendo, né? Porque eu acho que não tem nada mais transformador do que os filhos, assim, que eles chegam e nos mudam, se a gente quiser, né? Não precisa ser sofrido, né? Mas é uma oportunidade muito boa da gente crescer quando a gente tem filho. Eu sou apaixonada. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Foi muito bom, Nath. Obrigada pela companhia. Foi uma delícia, exatamente. Vamos absorver, usar esse princípio bíblico de examinar e reter aquilo que é bom, aquilo que faz sentido para as minhas convicções, né? Aquilo que não faz, a gente deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Finge, né, que tá ouvindo, não dá atenção. Leva tudo isso, né? Raciocina. E aí a gente começa a agir, tá bom? Amanhã é o nosso último dia aqui das nossas séries de lives. Nós vamos falar um pouco mais sobre qual é o conhecimento que eu preciso ter, além desses que a gente conversou, para o nosso bebê dormir bem, tá bom? Eu espero vocês aqui e fiquem todas com Deus. Tchau, tchau, gente.